Bom, então é o seguinte, moçada, na aula de hoje, a ideia é a gente fazer uma análise. Eu vou pegar todos os trades que a gente fez em sala, que está anotado em planilha, e depois eu vou passar o link da planilha para vocês, quem quiser acompanhar os trades. Os trades que a gente fez em sala, que eu fechei o mês de julho, agora 2025, e a gente conseguiu fechar com 21% da conta, aproximadamente, deu 20,8, né? E para mim foi um bom resultado, mas por outro lado achei um mês difícil. Para o meu plano de trades foi um mês complexo, não foi um mês fácil. Então a ideia é fazer uma análise aqui, eu vou pegar trade por trade, ver pontos de melhoria, eventualmente um trade que eu poderia ter gerenciado melhor, eventualmente um trade que eu poderia ter evitado, para a gente usar, né, o benefício da melhoria contínua para agora no mês de agosto a gente performar melhor, obviamente, né? Então vamos lá. Então o negócio é o seguinte, eu vou deixar aberto aqui numa outra tela os trades. Então, índice dia 1, vou fazer primeiro do índice. Se não der tempo de fazer tudo hoje, eventualmente não vai dar tempo, a gente termina na semana que vem. Então o índice no dia 1º, eu coloquei na barra 1, peraí que ficou meio desorganizado aqui. Red Bull Flag 25 minutos. Espera aí que tem uma coisa errada aqui nessa planilha. Tá, já encontrei o erro. Primeiro trade, então, foi setup da barra 1 Doji. Para quem não conhece, depois eu eventualmente posso até fazer uma aula. Basicamente eu vendo, como a barra 1 foi um Doji, eu vendo 50% dela na projeção da barra para cima aqui e saio na mínima da barra. Então foi uma venda aqui, alvo aqui na mínima da barra, deu praticamente 3/1, beleza, um setup que eu uso ali meio não discricionário, eu uso meio sem análise de contexto, é baseado em backtest. Mas nesse caso aqui, para mim ainda foi um bom trade, porque a gente tinha uma wedge de topo, né? Se a gente botar um pouquinho o gráfico, a gente tinha essa wedgezinha de topo aqui. Talvez não fique meio assim, tenha paciência comigo que eu não uso muito profit, mas tinha essa wedge de topo, né? Então acabou que deu certo por esse motivo. Então beleza, primeiro trade foi bem ok, vendi mais ou menos 50% da barra aí para cima. Depois a gente teve uma na barra 27, a gente teve uma L1, bandeira de alta em forma de fundo duplo. Cara, 36. Ah, tá, não, porra. Tava olhando dia 2, é o dia 1, cara. Perfeito. Mas o dia 2 teve o barrão do G. Mas vamos lá. No dia 2, eu comprei a barra 1. Né? E qual foi o motivo? EMA Gap 2. Então a gente vinha aqui numa tendência de alta, né? Muito forte. O mercado abriu, deixou aqui o gap de média. Gap de média eu sempre realizo no maior fechamento. Então eu comprei a 1 e saí aqui no maior fechamento. Deu um pouquinho mais de, praticamente 1/1 ali, né? E beleza. Depois, na barra 27, foi uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Considerei a 13 com a 25 aqui, 27. A 27 para mim foi a barra de sinal. Imaginei que o mercado pudesse voltar para testar o topo. Isso aqui virar uma lateralidade como de fato foi. Quem me conhece sabe que eu uso stop curto. Então eu acabei usando stop atrás do próprio fundo duplo. Acabei sendo violinado na 34. Ponto de melhoria aqui. Talvez usar um stop mais longo. Nesse caso, na minha opinião, não tem muito o que fazer porque é uma opção minha. Eu gosto de usar o stop curto, tá? Poderia ter usado o stop abaixo da mínima do dia, eventualmente abaixo da 2. Mas como eu usei abaixo da própria 25, acabei sendo estopado aqui nessa compra da 27, né? Fui só violinado. E esse é o preço que eu pago. Eu sei que eu pago esse preço por operar com stop curto. Mas tem suas vantagens, na minha opinião, são muito boas. Que por eu usar o stop curto, eu posso entrar com uma mão um pouco mais pesada. E aí quando eu acerto pesado. Isso é muito bom, né? Então é questão de perfil, mas ponto de melhoria. Eventualmente ter usado um stop mais longo
que eu particularmente não gosto de fazer. Próximo trade, barra 36. Foi um M2B no 15 minutos. Barra 12 no 15 minutos. Então eu acabei comprando 36. Acredito que eu comprei aqui, né? Poderia ter comprado pelos 5 minutos mais baixo, mas no 36, no 15 minutos era na barra 12 do 15, era um M2B, acabei usando stop aqui atrás e acabou dando certo, levei até o topo lá e aí foi um trade lucrativo, muito bom. Beleza, depois a gente tem tá, beleza. Aí eu tô no dia 2, beleza. Dia 2, na barra 25, eu acabei vendendo uma L1 depois de impulso. Achei o impulso bem forte, porém pontos de melhoria. Talvez essa 22 aqui tivesse sido climática, um TBTL fosse provável. E se a gente olhar um pouquinho para trás, vamos ver o que a gente tinha para trás. Aqui poderia estar sendo uma falha de rompimento dessa região, né, que era um suporte da tendência. Então, eventualmente esse trade eu poderia ter guardado. Não acho que foi um trade ruim, tá? Não acho que foi um trade ruim. E, cara, acabei vendendo aqui a 25, porque virou uma L1, acabei estopando atrás da própria L1, que é uma forma que eu gosto de gerenciar esse tipo de trade. Tá? Então, foi um stop ali que eu tomei e beleza. Acho que esse trade não tem muitos pontos de melhoria, não. Acho que foi um bom impulso. Eventualmente poderia ter ficado de fora ou talvez entrado com uma mão um pouco menor por estar numa região de suporte da tendência. Beleza. Esse é o alvo da WED, né? A gente tinha a WED aqui, ó. O alvo dessa WED topo qual que era? Era essa região de mínimo. Então estava na região de mínimo, poderia eventualmente ter evitado. Beleza. Depois a gente tem aqui na barra 59. Ah, boa, 59. Nesse dia eu estava acreditando que, como o mercado fez esse baita impulso de baixa e fez uma correção aqui em 3 pernas, ó, 1, 2 e uma terceira perna aqui, imaginei que isso aqui poderia ser uma bandeira em forma de wedge. E aí eu vendi a 59, né? Apostando que a gente teve aqui uma quebra de linha de tendência, um teste enfraquecido da extremidade, teste da extremidade aqui em 3 pernas, ó. Acabei vendendo a 59, stopzinho curto, né? Acabei sendo estopado acima das 59 mesmo. Porém, nesse trade, pontos de melhoria, né? O Brooks fala o seguinte: quando a segunda perna da WED é mais forte que a primeira, eventualmente o mercado pode considerar a segunda perna como a primeira. Então, nesse caso aqui, essa segunda perna eu achei mais forte, inclusive bem maior que a primeira. Então, poderia ter recomeçado a contagem aqui, ó, 1, eventualmente 2 e uma terceira, e talvez a WED fosse aqui, né? Como de fato foi, o mercado até acabou formando um swing de queda. Apesar disso, olhando dessa forma, né? Essas análises gostam de fazer assim, ó, olhando assim, cara, me pareceu um bom trade. Era uma correção, se a gente colocasse um FIBO, os 50% devia estar mais ou menos por aqui, ó. Os 50% devia ter mais ou menos essa região. A gente tinha aqui um bom topo duplo. Uma barra de sinal poderia ser mais forte, mas eu achei uma barra de sinal adequada. E o teste do topo achei meio fraco aqui em 3 pernas. Então achei que foi bem ok esse trade, tá? Acabou sendo estopado. Beleza. Depois a gente vai pro dia... Se eu estiver indo muito rápido, se vocês quiserem parar, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Eu só não vou conseguir estender muito aqui as análises, porque senão a gente não vai conseguir ver todos. Depois no dia 3, a gente tem na barra 16... Ah, beleza. Um topo duplo. Eu considerei isso aqui com isso aqui um topo duplo. E uma boa barra de sinal na 14. Como a 13 foi muito forte, porém a 14 também foi, eu preferi não vender a 14 e eu vendi metade da 16, tá? E aí o mercado armadilhou a galera, armadilhou por um tick aqui embaixo, e parece que foi um tick, deixa eu conferir aqui. Parece que foi um tick aqui a 16, não, foi um microfundo duplo. Armadilhou a galera que vendeu, né? Eu imaginei que isso aqui pudesse ser um topo duplo para a gente fazer aqui um teste do fundo para depois reverter se fosse o caso, né? E falhou o topo duplo. Interessante que quando falha dessa maneira, o mercado acelera forte. E aí, poderia eventualmente ter virado a mão aqui na 18, virado a mão na 19, enfim, né? Poderia ter entrado no rompimento ali quando falhou o topo duplo com toda essa pressão, tá? E aí a gente poderia também projetar isso aqui para cima como alvo, né? Puta, o que é isso aqui? Isso aqui como alvo, ó, né? A falha do topo duplo. Beleza. Depois o mercado faz esse puta desse impulso aqui muito forte.
e deixa ali uma correção aqui na 26. Poderia ter considerado isso aqui um IOI Final Flag na 26, mas o impulso foi muito forte, né? E aí eu acabei comprando a 28, assim, sidebar aqui para pelo menos um teste do topo. Não deu certo. Nesse caso, eu gosto do que fazer o quê? Estopar mesmo aqui embaixo e recomprar na média. E aí foi o que de fato aconteceu. Eu acabei estopando e recomprei a 37, né? Existem formas de gerenciar isso. Uma forma seria como? Comprar a 28, né? E eventualmente você usar um stop longo, eventualmente abaixo do impulso. Poderia, na minha opinião, até usar o stop abaixo da própria 20, foi uma barra muito forte de tendência de alta. E gerenciar esse trade, comprar um pouco mais a 37, que acabou sendo uma correção em forma de wedge para média móvel. Eu prefiro estopar, e essa diferença, percebe que onde estava meu stop até a próxima entrada, é uma região de preço que eu fiquei de fora, ou seja, eu não corri esse risco. Então eu prefiro ficar de fora por isso. E aí eu recompro a 37, entendeu? E aí na 37 eu recompro ela e levei até a região do topo lá, que aí deu um bom swing aqui, porque meu stop estava atrás da própria 37 e até o topo ali deu um pouquinho mais de 2 para 1, beleza? Depois, então achei que foi um dia bem bom, bem ok. Depois, no dia 7, dia 4, não operei por algum motivo e vamos lá para o dia 7, acho que eu não estava esse dia nessa sexta. No dia 7, eu comprei a barra 12. Ah, tá. Comprei a barra 12. Por quê? Porque a barra 12, o mercado tinha formado um fundo duplo na abertura, na barra 9, né? E aí poderia ser uma compra aqui na barra 9, na minha opinião. O mercado começa a subir e aí eu acabei perdendo essa compra. Aí quando fechou a 12, foi uma outside bar que armadilhou a L da 11 por um tick. Eu imaginei que o mercado pudesse vir testar o topo. E aí eu acabei comprando metade da 12 com o stop aqui embaixo. E aí quando o mercado foi acima da média, o que eu fiquei de olho? Bom, como nesse dia a gente já tem 13 barras abaixo da média móvel, se o mercado fechar acima da média e falhar, eu vou cair fora. Aí o que aconteceu? Quando o mercado veio, eu estava comprado mais ou menos por aqui, o mercado veio, fechou acima da média móvel na 13 e falhou com a 14 formava um topo duplo na abertura. Então, deveria zerar. E aí eu saí no 0 a 0 na 15. Eventualmente poderia até virar mão na 14. Mas como a gente já estava lateral, eu imaginei que vender a 14... já ficava meio baixa. A compra da 12 também era uma compra meio alta na lateralidade, tá? Que eu fiz aqui. E aí eu poderia ter virado a mão, mas eu preferi esperar mais continuidade. E o mercado rompeu e soltou toda essa tendência de baixa, né? E aí depois disso, eu acabei não operando, mas existia vários trades que eu poderia fazer aqui. Poderia vender em sidebar da 22, L2 a 32. A gente poderia vender esses 2 dias de alta, enfim, né, por price action. E eu acabei aguardando e fiz um trade que, na minha opinião, foi um dos melhores trades do dia, assim, mais bem estruturados para o meu plano de trades. Eu vendi a 75, né, stop bem curtinho, M2. Esse aqui é M2S de livro, né, cara? M2S lindo, não dá pra perder esse aqui. E acabei saindo aqui embaixo no menor fechamento. E aí deu um trade bem bacana também. Até aqui, tudo bem, né? O mês está indo bem ok. Depois, no dia 8, o mercado deixou, a gente vinha em tendência de baixa, né? Soltou essa barra 1 aqui de tendência, falha o rompimento da mínima do dia anterior, ó, na barra 5 ele falha, não comprei, esperei um teste do fundo, falei vou esperar um fundo duplo, e aí na barra 19 a gente deixou esse fundo duplo aqui, e aí o mercado não deu continuidade. Acabei comprando, né? Aí o mercado ficou muito cozido. Poderia ter saído no 0 a 0 diversas vezes, né? Depois até deu outra compra aqui na 33, baixa lateralidade. Eu queria um teste da abertura, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de trade de swing, queria um teste da abertura. Acabou que o mercado ficou cozinhando, deu várias oportunidades de sair no 0 a 0. E nesse caso, ponto de melhoria, né? Eu poderia, quando o mercado botou essa 32 aqui, falhou esse doji, poderia ter observado que a nova lateralidade estava nesse range. E aí eu poderia ter saído no 0 a 0, sem problemas, né? Mas eu preferia guardar, imaginei que ainda pudesse vir testar a abertura e não foi. Então, ponto de melhoria, poderia ter gerenciado melhor de que forma? Poderia ter saído no 0 a 0, tá? E aí acabei estopando. Esse trade, como não estava muito bem estruturado, achei um trade de alto risco, eu acabei entrando com uma mão reduzida. Então, foi um stop ali que eu tomei, mas, assim, financeiramente
foi bem controladinho, foi bem pequeno, tá? Depois, nós temos no dia 9, aí eu acabei que não operei mais o índice nesse dia, acabei operando só dólar. Daí no dia 9, nós temos na barra 13, M2S, mercado na abertura, solta um baita impulso, poderia, quem gosta, né, poderia ter vendido a barra 1 de tendência no índice, aí o mercado faz esse impulso, corrige em duas pernas média móvel, e aí na barra 13 eu vendi aqui esse M2S, topo duplo na média móvel, né, e aí o mercado soltou todo esse impulso de baixa, então na minha opinião foi um ótimo trade. Depois na 48 novamente, ó. Aqui no caso foi um micro, né? Um micro topo duplo na média. Se a gente pegar 45 com 48 topo duplo na média, vendi e acabei saindo lá, fiquei segurando até 67, cara. E aí até sair cedo, né? Acabei saindo no menor fechamento, como já era tarde, era 2 e pouco da tarde, eu não tava mais na tela. Poderia ter segurado mais, mas eu acabei saindo no menor fechamento. Por conta do horário, não estava mais na tela. E esse dia foi aquele dia que aconteceu alguma coisa política aí, sei lá, e o mercado acabou acelerando. Até achei que essa 67 tivesse sido um clímax, né? Achei que o mercado ia ficar cozinhando até o final do dia aqui, um TBTL, talvez um time frame maior, enfim. E aí depois o mercado soltou essa outra paulada de baixa, né? Mas daí eu já não estava mais operando. Depois no dia 10, nós temos vamos lá, para o dia 10 nós temos um M2B na barra 64. Perfeito. Esse dia aqui, muita gente estava querendo vender na abertura, eu lembro bastante esse dia, porque esse dia 9 foi bem climático. E aí no outro dia a gente teve esse endless pullback aqui, né? Esse TBTL um time frame maior. E o mercado ficou subindo, eu evitei vender todas as L's. Na sala muita gente estava falando pra gente vender a 12, vender essa 18, vender 21. Por quê? Porque era, né, parecia uma correção, mas falei, cara, isso aqui, a L da 7 falhou, a L da 14 falhou, a L da 15 está falhando, não vou vender essa 21 não, até que haja o quê? Até que haja uma quebra desta linha de tendência de forma adequada, né? Uma quebra forte, um teste enfraquecido do topo. Não houve, né? Aqui houve uma quebra, mas, cara, uma quebra lateral em duas pernas para média. Poderia, inclusive, até ter comprado 38, mas não comprei. E nesse dia eu fiz uma compra na barra 64, que eu achei um trade muito bem estruturado. O mercado caiu aqui para média num microcanalzinho, né? Caiu no microcanal, quebrou a linha de tendência, voltou para testar o fundo e deixou essa barra de sinal. Acabei comprando a 64 e fui armadilhado imediatamente, né? Como eu uso stop curto, acabei sendo estopado abaixo da própria 64, né? Pontos de melhoria para esse trade, cara, eventualmente poderia ter evitado, porque nós estávamos aqui numa região, né, de uma possível edge, já tinha aqui vários puxados no dia, mas eu achei que foi uma compra bem razoável, tá? Bem razoável. Talvez essa 62, se o mercado tivesse considerado uma micro MTR de máxima mais baixa e soltado uma segunda perna de queda, poderia ter evitado esse trade, mas eu achei que foi um trade ok, tá? Nada de muito ruim. E depois eu acabei comprando a 76 nesse dia, essa barra aqui. Por que 76? Porque agora sim a gente quebrou a linha de tendência aqui com poderia ser mais forte, mas teve uma certa força. Aí o mercado volta, deixa um fundo duplo. Então eu imaginei que um teste do topo fosse possível antes de ter um MTR. Então eu acabei comprando metade da 76 e levei até o maior fechamento. E aí deu um belo trade, deu ali um 2,5 para 1, tá? E aí fechei o dia bem positivo nesse dia aí, tá? Depois, vamos para o dia 11. Dia 11. No dia 11 eu vendi a barra 5. Considerei um grande gap de abertura, um topo duplo, a 1 com a 5. E a 5 uma boa barra de sinal em sidebar, vendi ela, né? Carreguei ali para um swing também. Agora eu confesso que eu não me lembro exatamente onde eu zerei, mas eu acredito que eu zerei nessa H2 da 26, tá? Acho que eu zerei por aqui, se eu não me engano. E aí acabei levando esse swing de baixa. E aí um trade bem ok, bem bom na minha opinião. Aí a gente vem um trade aqui que na minha opinião, esse eu poderia ter evitado. Qual foi o trade? Foi uma venda na barra... Eu anotei errado, que eu anotei 56, mas é 66. Foi o EMA Gap 1, deixa eu até corrigir aqui, ó.
foi uma venda na barra 66. Por que eu fiz essa venda? Porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de operar o setup de gap de média. Só que nesse caso, o setup de gap de média eu deveria ter evitado. Foi um erro meu aqui, né? E eu tô falando isso porque, cara, todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Todo mundo é ser humano e atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Então, o ponto, o lance da aula aqui é a gente fazer uma análise de melhoria contínua dos trades, né? E para eu aprender, nós, né, em geral, quem participa da sala, enfim, aprender e evitar os mesmos erros para os próximos meses, próximos dias, próximas semanas. E por que eu deveria ter evitado esse trade? Porque o EMA Gap, o racional dele, na minha opinião, é normalmente um teste do fundo. E esse teste do fundo ele acontece depois da quebra da linha de tendência. Só que se a gente observar a linha de tendência do dia, era essa majoritária. E o mercado já tinha quebrado a 27 e veio testar o fundo em 3 pernas. Ó. 1, 2 e uma terceira perna aqui. E o mercado estava dando início à reversão. Então, depois dessa perna da 60 até 65, eu não deveria mais procurar por vendas e sim por compras, porque a reversão já estava em andamento. Então, nesse caso, como sempre falo na sala assim, ó, quando a EMA Gap vem de fundo duplo, é melhor evitar. E vinha de fundo duplo, né? Esse fundo com esse fundo aqui, ó, vinha no fundo duplo, deveria ter evitado, mas eu fiz a compra, paciência, né? Não tem como voltar atrás, não adianta chorar o leite derramado. Ponto de melhoria, né? Prestar muita atenção. Quando for um gap de média, eu quero um gap de média a favor da tendência. Se a gente olhar um pouquinho para trás, teve um trade aqui, ó, foi no dia 1º, ó. Percebe como aqui na barra 1 também tem um gap de média. Percebe que a linha de tendência ainda não foi quebrada, ó. A linha de tendência era aproximadamente essa. A perna que quebrou a linha de tendência que estava gerando o gap de média. Esse gap de média é o mais confiável. Quando você tem um gap de média como esse, a gente estava no dia 11, né? Deixa eu voltar aqui no dia 11. Quando a gente tem um gap de média como esse aqui, a linha de tendência já foi quebrada e o teste do fundo já houve. Então, se houvesse um gap de média para ser vendido, deveria ser algum gap de média por aqui, ó. E não houve, né? Então, o fundo já foi testado. Então, aqui, eu não deveria ter feito essa venda, tá? Foi um trade que eu deveria ter evitado. Então, até vou colocar aqui. Quero fazer uma somatória depois dos trades que eu deveria ter evitado. Quanto de dinheiro eu perdi não evitando os trades que deveriam ser evitados, né? Então, eu vou até anotar aqui na planilha. Biel, posso fazer uma pergunta? Lógico. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você tá bom, Biel? Seguindo essa linha que você falou, vamos supor que depois dessa quebra da linha de tendência, né? Aí o preço retesta aí a média, né? Para possivelmente dar o gap de média aí. Só que se a partir desse momento, essas barras 42, 54, ela fizesse um fundo mais baixo, né? Então, desse continuidade a essa tendência de queda, né? Sim. Vamos supor que essas baixas fossem mais abaixo. Aí talvez, aí sim, poderia considerar aí um novo sim. gap de média. Né? Se aqui tivesse dado coisa... Perfeito, Biel. Muito boa colocação. Se a média móvel tivesse continuado caindo, o mercado tivesse continuado caindo aqui, ó, e depois desse um gap de média aqui, aí beleza. Porque a tendência seguiu, mas aqui o lance é que falhou, né? Exato. Cara, muito boa colocação. Muito boa. Perfeito. Porque às vezes acontece isso, né? E às vezes a gente pode ficar com dúvida de, tá dando um gap de média de novo, né? Mas a tendência tá continuando, né? Então a tendência como se fosse uma nova tendência, um novo swing, Exato. né? É isso aí. Muito bom. Muito bem colocado, cara. Beleza. E aí fechou o dia 11. Depois vamos pro dia 14. No dia 14... deu o setup da barra 1 doji, né? É um setup que, quem sabe, né? Eu já falei, eu opero, eu compro aqui, uso meu stop aqui e o alvo aqui. Né? Até pagou aqui 2 para 1, né? Mas meu alvo lá em cima, então acabei sendo estopado. Beleza? Depois, a gente tem na barra 31. Barra 31, eu considerei aqui o mau edge. Mau edge, né? A 10 com a 18 com a 31 e uma boa barra de sinal 31, né? Boa outside bar. Acabei comprando metade dela, cara, e aqui, fui violinado. Meu stop, eu uso stop de 20 pontos, o mercado caiu 50 pontos só, falhou e voltou, né? Eu queria fazer um trade 2 para 1, que ia dar mais ou menos a abertura desse clímax aqui, né? E aí o mercado acabou que pagou meu trade. Ponto de melhoria para esse trade, cara, é um ponto de melhoria que existe, eu sei que existe, mas é uma coisa que eu particularmente prefiro não fazer.
que é usar um stop um pouco mais amplo, né? Poderia ter usado o que de stop? Poderia ter usado, talvez, um stop financeiro um pouco maior, ou então poderia ter esperado a barra 35 fechar, se ela fechasse uma barra de tendência abaixo, eu usava um stop mais amplo, e quando a 35 fechasse, estopava abaixo dela. Mas sim, é uma coisa que faz parte do meu plano de trades. Eu sei que isso vai acontecer algumas vezes, né? De ser violinado. E esse aqui foi uma delas. O trade, na minha opinião, foi bom. O trade foi bom. O ponto de melhoria, na minha opinião, seria o gerenciamento, né? A forma como eu conduzi o meu stop. Acho que poderia ter sido talvez melhor, apesar de ser uma coisa... Não é sendo teimoso, tá, moçada? Mas é uma coisa que eu prefiro não utilizar. Eu gosto de usar o stop ali atrás da barra de sinal mesmo. E se acontecer, eu entro de novo. E qual foi o erro nesse caso? O erro foi que eu não comprei a 36 novamente. Eu deveria. Para usar o stop curto como eu uso, não tem problema você estopar abaixo da barra de sinal. Mas se o mercado estopar e gerar um novo sinal, você deve entrar de novo. E nesse dia que, como eu já estava saindo, eu tenho que buscar minha filha meio-dia na escola. Olha o horário que era. Era meio-dia, era 11h55. Então eu acabei não comprando por conta do horário. Mas eu deveria, né, falando assim do meu plano de trade, eu deveria ter comprado. Então assim, eu não comprei porque eu não estava mais na tela. Mas se eu tivesse, eu deveria ter comprado 36 e aí teria pago o stop e ainda teria sobrado um lucro aí da operação, tá? Depois eu vendi a 40. Eu vendi a 46, que foi um EMA Gap 2. Aí nesse dia sim, a linha de tendência não tinha sido quebrada ainda. A perna quebrou a linha de tendência, era essa. Então eu vendi. Eu não vendi o primeiro, que eu achei muitos fechamentos de alta. E aí quando falhei o segundo, eu vendi a 46, 47 aqui, ó. Para o teste do fundo. Quando o mercado fechou esse microcanal aqui, ó, 53, 54, 55, 56, 57, 58, eu acabei saindo 0 a 0, tá? Saí em prejuízo do EMA Gap. E aí o mercado deixou um topo duplo na 60, eu vendi de novo a 60. E eu vendi de novo a 60 para um teste do fundo. Aí, o que acontece? Quando o dia começa a vir meio tarde assim, eu deixei o meu alvo lá no menor fechamento, né? Faltou um gole, né? Aí eu fico vendido, cara. E aí eu acabei saindo às 17h30. Eu saio geralmente às 5h30, 5h40. E eu acabei saindo só com scalp porque não foi testar o fundo. Faz parte, né? Aí é uma coisa que depois no outro dia o mercado veio testar, né? Que é justamente onde estava o meu alvo, que era o menor fechamento, a região da mínima. Só que eu não queria dormir posicionado, obviamente, né? Então acabei saindo com um alvo de scalp, 1 para 1, porque o mercado não foi no dia. Então é uma coisa que não tem o que fazer, tá? Depois, no dia 15, eu comprei a barra 55. Por que eu comprei 55? Porque o mercado deixou essa wedge de fundo. Deixa eu dar uma olhadinha para trás. Provavelmente isso aqui estava... Ah, tá. Já entendi qual que era o lance. 55. A gente tinha um suporte, que eu estava olhando aqui, ó. Tinha essa região de suporte. E a gente tinha uma wedge gigante, então era uma wedge nested, né? Ó, tinha uma perna aqui, uma segunda perna aqui, uma terceira perna aqui. E nessa terceira perna, lá no final, a gente tinha essa wedgezinha de fundo. E aí, o mercado falhou o suporte por alguns ticks. O wedge no dia, mais a wedge macro, aí eu acabei comprando a 55 e eu levei, deu 3 para 1 meu trade. Deixa eu ver exatamente onde eu saí, que eu confesso que eu não lembro de cabeça. 250, 750 pontos eu levei. 750. Tá, já lembrei. O meu alvo estava na abertura do dia. Por que eu zerei aqui na 52, nessa sombra da 52? Porque eu achei que na formação da barra ela estava um pouco climática. E o mercado estava fazendo aqui um overshoot dessa microlinha, ó. Então eu imaginei que a 52 pudesse ser um clímax, eu preferi zerar em vez de carregar na abertura. Foi durante a própria formação da barra. E acabei saindo num 3 para 1, foi um tradeaço. Poderia ter segurado mais. E depois eu poderia até ter comprado a H1 da 54, porque, cara, provavelmente a abertura do dia seria testada. Por quê? Porque no dia a gente tem um big down, um big up, um big down. Cara, característica de triângulo expandido. Característica de dia lateral. Então, em dias laterais, a abertura tende a ser testada várias vezes, né? Então, percebe que a abertura nesse dia foi testada aqui, foi testada aqui, foi testada aqui, depois se a gente expandir, foi testada aqui de novo. O mercado tende a testar a abertura do dia muitas vezes quando a abertura está próxima do meio em dias laterais, né? É um bom magneto.
Depois desse dia acabei que fiz só esse trade, cara. Foi um belo trade. Puta merda, cara. Foi um 3 para 1 lindo. Então acabei que não fiz mais nada. Acabei zerando ali. Até já tava meio tarde também. Já era 2 horas da tarde quando eu zerei esse trade. Tá? Depois nós vamos para o dia 16. No dia 16, topo duplo inverteu barra 4. Tá, eu vendi a barra 4, imaginando um micro topo duplo aqui, ó. Isso com isso. Vendi essa barra 4, imaginando não tivesse armadilhado a galera dessa H aqui em cima. Acabei vendendo, o mercado não deu continuidade. Acabei estopando acima da máxima do dia de ontem, tá? Depois, eu vendi a barra 9 de novo. Por quê? Porque daí a gente tinha uma wedge de topo aqui, ó. Então eu estopei a venda da 4. Pontos de melhoria nesse trade, vamos lá. O stop da barra 4 eu poderia ter usado um pouco mais amplo. Por quê? Porque a gente sabe que máxima do dia anterior é um magneto importante e que o preço costuma falhar essa região. Então eu poderia ter usado um stop mais amplo. Então é um ponto de melhoria que eu particularmente prefiro num primeiro momento não fazer, né? Prefiro usar meu stop curto e reentrar. Então nesse caso, como é que eu resolvo a questão do stop curto? Gabriel, eu uso meu stop curto, né? Nesse caso eu vendi a 4, estopei aqui em cima. O mercado me estopou e gerou uma nova entrada a favor do movimento que eu já estava imaginando? Sim, na 9. Então eu vendi a 9 de novo. Eu usei stop aqui em cima. E aí a 9, eu acabei saindo lá perto da mínima do dia, que deu 2,5 para 1 aproximadamente. Então, ou seja, o primeiro trade, como ele não estava com uma boa barra de sinal, ainda não estava muito bem estruturado, eu entrei com a mão média, arrisquei 1,25%. E no segundo trade, eu entrei com a mão cheia. E aí essa saída na mínima da barra 1 me gerou 6,08%. Então, ou seja, no saldo, por que eu não me importo tomar esses stops? Olha só, no saldo foi um stop e um gain, certo? O primeiro stop eu tomei com 1,25, o segundo eu ganhei com 6,08. Ou seja, saí com 4,83% da conta na somatória dos dois trades. Então, assim, por isso que eu não me importo tomar esses stops curtos. Às vezes, eu tô falando aqui, às vezes fala, pô, mas o Gabriel toma um stop idiota. Gabriel, pô, ele né, não precisava ter tomado esses stops e tal. Mas eu gosto de fazer isso porque quando eu entro com a mão adequada e o mercado anda, cara, eu ganho bastante. Então, por isso que eu gosto, não tô recomendando ninguém fazer isso, mas tô explicando por que eu gosto de operar com essa abordagem, tá? Depois a gente tem um M2S na barra 48. Aí o mercado caiu, né? Eu imaginei que isso aqui fosse lateral, ó, e acabei não vendendo nada aqui, porque eu já achei que era vender baixo e tal. Acabei não vendendo e aí eu cometi um erro. Qual foi o erro? Pô, a gente tinha aqui um suporte majoritário, né? O mercado achou um fundo duplo no suporte majoritário. Gerou uma compra aqui. Ainda que não tivesse... Eu não compraria porque não quebrou a linha de tendência, mas gerou uma compra. E eu vendi a 48, que foi um M2S, uma correção, um L2 na média móvel. E qual foi o erro que eu cometi? O erro que eu cometi foi o mercado falhou um suporte majoritário e eu vendi baixo na lateralidade. Então esse trade eu deveria ter evitado. Por que eu entrei nele? Porque eu imaginei que, ainda que fosse baixo, o mercado ia deixar um fundo duplo mais amplo aqui, sabe? Para depois reverter. Mas, cara, o que eu acho que o mercado faz, existe uma diferença esdrúxula, né? Então, o mercado não tá nem aí pro que eu acho. Então, esse trade é um trade que eu deveria ter evitado. Por sorte, eu entrei com uma mão reduzida, tá? Nesse trade, eu sabia disso, eu tava olhando para esse contexto, então eu entrei com uma mão bem reduzida. Então, foi um stop, eu tomei stop, óbvio, mas não foi stop que me machucou. Beleza? E aí... eu finalizei o dia aqui na barra 48, não operei mais esse dia, porque à tarde eu acabei não operando. Beleza. Vamos para o dia 17. No dia 17... tá. Dia 17, eu vendi a barra 16. Eu vendi a barra 16, metade dela aqui na 16. Por quê? Porque o mercado soltou esse impulso que, na minha opinião, foi um vácuo para o topo da lateralidade. Percebe que a gente estava meio lateral aqui, né? Ó, big down, big up, big down, big up, meio lateral. Eu deveria ter vendido a 11, mas como eu achei esse impulso de alta forte,
eu preferi evitar e esperar mais um pouco. E aí foi uma inside bar no topo, uma small bar no topo, faz todo sentido por price action uma venda. Eu particularmente preferi evitar. Aí o mercado deixou uma H na barra 15 e foi imediatamente armadilhado pela barra 16. Eu imaginei que a partir da 16 o mercado pudesse dar uma acelerada, pelo menos até o fechamento da 1. E eu vendi 50% dela. E aí nesse caso eu fui estopado, deixei o stop aqui acima da máxima do dia e acabei sendo estopado aqui na barra 35. Beleza? Achei que foi um trade ok, eu poderia ter esperado para vender mais alto, né? E aí de fato isso aconteceu, porque daí o mercado veio testar a máxima do dia, falhou, eu preferi não vender a 38, apesar de ter sido uma venda razoável por price action, mas daí eu esperei a quebra dessa microlinha de tendência, o teste do topo e vendi a 45. E aí na 45 aí eu carreguei, fiz uma parcial aqui na fechamento da 41 e carreguei o resto aqui embaixo, né? Que aí deu quase 2-1 no somatório ali da parcial com o alvo final, beleza? E aí, pontos de melhoria nesse dia aqui. Cara, esse trade da 16 eu poderia ter evitado, né, meu? Foi um trade... Eu vendi meio que já, meio que no meio. Esse stop poderia ter sido um pouco maior. Enfim, achei que eu estruturei mal esse trade. Eu acho que eu poderia ter evitado ele, não precisava ter entrado. Esperado a 38 ou a 45. Então, assim, um trade que, meu... Não precisava dele, né? Deixa eu até anotar aqui, foi no dia 17, na barra 16. Não precisava tomar esse stop. Depois na 45, beleza. E aí, na barra 53. Foi na barra... Mentira, na barra 63, cara. Não tem errado aqui. Na barra 63, eu vendi apostando no edge. Ó. A gente tinha aqui, ó, 1, 2, 3... E aí, como já era tarde no dia, já era 2 e pouco da tarde e tal, eu vendi a 63, usei o stop curto mesmo e saí aqui no menor fechamento. Nesse dia eu acabei escalando para dentro da operação, porque eu já estava vendido na 45. A parcela de swing ainda não tinha dado alvo, né? Minha parcela de swing estava aqui, ó. Não tinha dado alvo ainda. Aí eu estava vendido nessa posição, aumentei minha mão, né? Então muita gente pergunta, Gabriel, você aumenta seus lotes de operação? Aumenta. Aqui está um exemplo, tá? Então eu estava vendido já no 45 e vendi mais na 63 e acabei zerando tudo aqui nessa região dessa mínima, tá? Ainda bem que eu zerei aí, porque foi a mínima desse movimento mesmo, né? Então, um trade bem bom também. E aí, finalizamos dia 17. Vamos pro dia 18. No dia 18, esse trade aqui foi bem zoado. O que eu fiz? Eu tava de olho nessa lateralidade aqui, ó, né? O mercado tava meio lateralzão aqui, ó. Certo? Poderia tanto chamar de um canal de baixa, né? Poderia falar que isso aqui era um canal de baixa. Poderia, na minha opinião, também falar que isso aqui era uma espécie de lateralidade. Eu acho que ambos se encaixam meio que no mesmo operacional muito semelhante, né? Aí o mercado vem e falha a mínima, ó. Falhou a mínima, soltou o impulso de alta. Eu imaginei que apesar desse impulso de alta, o mercado pudesse fazer uma segunda perna, no mínimo testar a abertura. Então acabei comprando essa H1. E fui estopado abaixo dela. Qual foi o erro? Na minha opinião, esse trade poderia ter evitado. Por quê? Porque apesar do location fazer sentido olhar para uma compra, na minha opinião, o mercado já tinha, cara, 15 barras abaixo da média móvel. Então era mais provável que talvez houvesse um teste do fundo. E aí, então acho que poderia ter evitado. Não digo que foi um erro ter entrado, tá? Acho que foi um trade ok. Ok, né? Não é um bom trade, foi um trade ok. Então eu comprei aqui. Qual que foi o lance que eu deveria ter feito? Deveria ter virado vendido na 21, né? Porque na 21 forma um topo duplo, eventualmente até uma wedge aqui. Então deveria ter virado na 21 e aí não virei, acabei segurando e acabei sendo estopado na 17, tá? Depois, e aí foi só isso que eu fiz no dia 18. Depois não fiz mais. Poderia ter vendido a 27 de novo. Mas eu ainda estava apostando que uma segunda perna de alta fosse provável, acabei não vendendo, mas deveria, né? E depois, puta, cara, nesse dia eu perdi esse M2S da 77, 78, porque eu não estava na tela. Mas, cara, certamente se eu tivesse na tela eu teria vendido a 77 com o teste do fundo, mas não vendi, tá? E aí vamos para o dia 21. Então no dia 21,
no dia 21, Tá, o mercado soltou esse baita impulso de alta, né? A gente vinha aqui, ó, numa tendência de baixa e o mercado soltou esse baita impulso de alta. Aí eu falei, bom, quero comprar. Como o mercado caiu forte nas 6 e 7, eu preferi evitar H1, não comprei H1. E o mercado deixou o fundo duplo na média. Quando fechou a barra 15, eu acabei comprando, não lembro se foi metade dela, foi alguma coisa, não me lembro se foi metade dela ou na mínima da 12, foi por aqui. E acabei usando stop curto abaixo do DTR. Acabei sendo só violinado, né, cara? Que raiva. Acabei sendo só violinado e o mercado depois subiu. Então, assim, o raciocínio estava certo. Pontos de melhoria. Poderia ter usado stop um pouco mais amplo. Poderia ter usado stop, por exemplo, abaixo da 2, que era uma barra de tendência de alta, dando continuidade na 1. Não fazia sentido perder ela. Poderia ter usado um stop aqui. Esse era um ponto de melhoria, na minha opinião, tá? E o mercado foi. Depois disso, eu acabei vendendo a 34. Por que eu vendi a 34? Porque eu olhei para essa LTA do impulso como uma quebra relativamente forte e o mercado foi testar o topo em 3 puxadas. Ó, 1, 2, 3. E eu achei a barra 34 uma barra adequada para o edge e uma falha de rompimento da máxima do dia. Então eu acabei vendendo ela. Nesse caso, em reversões, eu sempre e recomendo que usem stop curto, né? Então eu acabei sendo estopado aqui nessa wedge. E depois não fiz mais nada. Tá? Poderia ter comprado depois um M2B aqui, alguma coisa talvez a 50, fechamento 55, sair daqui na região do topo, mas aí eu já não estava mais na tela. Tá? Mas poderia, se eu tivesse provavelmente teria comprado. Beleza? Então assim, nesse dia, qual foi o erro, ponto de melhoria? Usar um stop um pouco mais amplo, cara. Não tem muito o que fazer. Depois no dia 22. Dia 22... tá. Esse aqui era um trade que eu também poderia ter evitado. Por quê? Eu lembro bem desse trade. Foi uma venda aqui na barra 16. O mercado estava na região do topo, né? Só que o mercado estava longo. Eu imaginei que isso aqui pudesse ser um vácuo, uma possível lateralidade, porque a gente tinha Big Up, Big Down, Big Up. Imaginei que aqui fosse uma boa região para vender. Aí o mercado soltou esse impulso, foi abaixo da 14, compraram. Chegou lá em cima, venderam. E fechou sem sidebar. Essa outside bar da 17, o que ela fez? Ela foi acima da 16. Quando ela perdeu a 16, eu imaginei que fosse uma armadilha para os comprados, uma armadilha de H2, e fosse a desistência de quem comprou a 13. Ó. Percebe que a máxima da 17 foi na máxima da 13. Eu imaginei que pudesse ser uma desistência em andamento. Então, quando a 17 perdeu a 16, eu vendi. E aí a 17 fechou um doji. Quando fechou um doji, já não dava mais tempo de eu fazer muita coisa. Aí o mercado veio e me estopou. Como era uma trade de reversão, usei o stop bem curto aqui em cima e acabei sendo estopado. E aí o mercado me estopa e deixa essa barra 19. Falei, bom, agora, como teve esse IOI, esse barb wire aqui, provavelmente isso aqui é um final flag, falha de rompimento da máxima de ontem, vendi novamente a 19, fui estopado novamente e depois o mercado, né, acabou caindo. Nesse trade aqui, eu acho que eu poderia ter evitado o da 16, porque não teve uma barra de sinal adequada. O da 19, eu acho que foi um trade ok, não foi um tradeaço, mas foi um trade ok. Por quê? Mas, por outro lado, poderia ter evitado os dois. Por quê? Porque eu não tive uma quebra anterior de linha de tendência. Então, eu vendi sem a quebra da linha de tendência. Então, acho que são trades que eu poderia ter evitado. Beleza? Por conta disso aí. Se eu tivesse esperado a quebra, onde foi a quebra? Da 23 a 27. E aí eu venderia onde? Venderia na 32. E olha o swingaço de queda que a gente teria pego, né? Tivesse esperado o feijão com arroz ali que a gente sempre fala, né? Mas beleza. Depois, no dia 23. Dia 23 eu peguei ali um depois de impulso na 6. Então impulso, correção, vendi a 6. Saí no scalp porque achei essa 5 meio forte. Imaginei que pudesse haver um fundo duplo. Acabei saindo no scalp. Beleza. Depois, como era um dia lateral, Big Down, Big Up, e o mercado falhando aqui, eu acabei vendendo a 30 porque eu imaginei aqui uma quebra de micro em tendência forte. Teste de topo, uma boa barra de sinal na 30, armadilha na galera da H. Topo mais baixo, acabei vendendo, fui estopado. Mas eu entrei com risco bem reduzido nessa, porque achei que a configuração não estava muito interessante. Depois acabei comprando o M2B na barra 73. Teve outros aqui, poderia ter comprado 46, a 58, mas eu não estava na tela nesse horário. E acabei comprando a 73,
E aí levei ele para um scalp também, deu bastante certo, beleza? E aí vamos para o dia 24. No dia 24 foi uma sacanagem, né? Porque o mercado soltou esse impulso, vendi a 5 e aí fui violinado aqui na 13, cara. Poderia ter usado um stop um pouco mais amplo, enfim. Acabei sendo violinado na 13 e o mercado caiu, acabei sendo estopado. Depois eu vendi o EMA Gap aqui na 34. E quando o mercado voltou forte na 49, meu alvo estava aqui embaixo, né? O mercado voltou forte 49 e eu acabei saindo 0 a 0. E depois eu vendi a 56 novamente, que formava estopo duplo, né? Ainda estava de pé o trade do EMA Gap e acabei saindo lá no menor fechamento. E aí deu bastante certo. Foi um dia que a gente fechou, apesar de ter tomado stop da L1, foi um dia que eu fechei bem positivo, foi bem bom. Tá? Depois vamos para o dia 25. No dia 25, eu entrei na barra 21, apostando numa wedge aqui, ó, falhando a mínima do dia, né? A barra de sinal foi bem ruim, né? Foi bem ruim, mas eu quis apostar, acabei comprando a 21. O mercado deu-se a continuidade na 25, que eu achei que aí o mercado ia acelerar, e falhou, né? Falhou. Quando falhou, eu deveria ter saído no 0 a 0, mas eu preferia guardar. Poderia ter saído até abaixo da 26, 27, que foi uma correção em 2 pernas para média móvel. Mas aí eu preferia guardar e acabei sendo estopado, tá? E depois... Sim, fui estopado e acabei recomprando a 32, apostando que isso aqui pudesse ser um fundo duplo. Os dois com risco pequeno, não postei muito nesses trades aí, porque eu achei que a estruturação não estava tão legal. Acabei sendo estopado novamente, beleza? Depois, no dia 28. Dia 28. No dia 28 eu vendi L1 da barra 27. Olha que sacanagem, cara. Vendi esse L1 aqui, usei stop muito curto, né? Acabei sendo estopado. Deveria ter vendido 31 de novo, mas eu acabei não vendendo por quê? Se eu vendesse a 31, meu stop era uns 300 pontos no mínimo. E até a mínima do dia a gente tinha só 230, 240. Eu não gosto de entrar em trades quando o meu alvo o alvo de maior probabilidade é menor do que o meu stop, então eu acabei não entrando, tá? Na 31, depois houve outras vendas, mas eu acabei não operando, tá? E aí vamos para o dia 29. No dia 29, esse dia eu não operei, foi terça-feira, eu tava fora, fiquei o dia inteiro fora, esse dia eu nem entrei no mercado, beleza. E depois, no dia 30, aqui ó, dia 30 eu entrei na barra 11, foi uma L1 depois de impulso, acabei sendo estopado, né? Poderia talvez ter evitado, porque isso aqui é um overshoot dessa linha de canal, né? E aí eventualmente um clímax, então nesse caso eu poderia ter evitado esse trade, mas não evitei. E acabei sendo estopado. Depois eu comprei, aí o dia se tornou lateral, e aqui pra mim foi o melhor trade do dia. A gente tem um big up, big down, big up, big down. Quando o mercado vem fazer esse big down, ele solta aqui um canal estreito de baixa, a gente quebra a LTB, né, com força aqui da 42 até 45 e vem testar o fundo, falha a mínima do dia aqui por alguns ticks, ó, e deixa essa bela barra de sinal de 50. Eu comprei e levei tudo até a abertura do dia. E aí deu ali, pô, quase 4 para 1, cara, praticamente 4 para 1. E foi muito bom, esse trade deu bastante dinheiro, cara. Trade simples, né, de lateralidade. Fundo duplo, baixo na lateralidade, cara. Na minha opinião, foi o trade, assim, mais claro do dia. E eu gosto de considerar o melhor trade do dia. E ontem, né, dia 31, o que eu fiz? Eu vendi a 6, né, fiz uma parcial 1 para 1, carreguei um resto para o swing, mas aí um erro que eu cometi, né. Eu projetei isso aqui, ó. O alvo do impulso. Deixa eu só corrigir isso aqui, peraí. Propriedades, objetivo 1. Aqui, ó. Eu projetei meu alvo swing aqui embaixo, né? Só que qual foi o erro? Eu tava projetando meu alvo abaixo da lateralidade, né? E eu deveria ter zerado a parte swing nessa região de mínima, ou nessa H2 da 18, não deveria, mas não fiz.
E aí acabei vendendo, foi um bom swing e acabei devolvendo a parte de lucro do swing. Depois eu acabei vendendo a 28. Eu acabei vendendo a 28 aí. E essa aqui, ó. E aí eu ia escalar para dentro da 34, mas eu tava com a mão cheia e acabei não escalando. Porque eu achei que o mercado poderia vir testar o fundo. E o mercado falhou, acabei estopando aqui em cima. E depois eu vendi, né? Aí a gente estava alto, lateralidade, mesmo raciocínio da 50 de ontem. Esperei a quebra dessa linha de tendência, veio testar o topo fraco, vendi a 57, né? Fiz uma parcial aqui nesse ponto de rompimento e carreguei o resto até essa abertura aqui. E aí deu um baita trade e aí finalizamos o mês. Então assim, achei que foi um mês bom, foi um mês que deu alguns stops que não é muito comum de ser violinado, enfim. Mas foi um mês bom, consegui fechar com um bom resultado, graças a Deus. E pontos de melhoria, né, moçada? Então o objetivo dessa aula é mostrar que, apesar de eu já ser consistente há algum tempo, alguns anos, né? A gente tem uma certa experiência, eu também cometo erro, cara, e é normal cometer erro. E quando vocês cometerem erros, não fiquem se martirizando. Tem gente aí falar comigo em particular, pô, Gabriel, eu errei, tô mal, não tô conseguindo mais operar, não sei o quê. Cara, é simples, o exercício é esse aqui. Então eu resolvi fazer esse exercício junto com vocês. Não vai dar tempo de fazer o do dólar, mas eu resolvi fazer esse exercício com vocês justamente para mostrar que, cara, eu também erro. Eventualmente, alguns trades ali eu errei com conceitos até que básicos, vamos dizer assim. Mas a gente, como ser humano, vai acabar errando. O ponto é, você ter um gerenciamento de risco para te parar quando você estiver muito errado, né? Então esse é o lance que eu acho mais importante. E no demais é anotar os erros. Os erros que eu anotei aqui que eu poderia ter evitado, 3 que eu poderia ter evitado, né? Deu um total de 6,25%. Então, ou seja, se eu somasse 6,25 aos 21 lá, 20,8, ó, fiz 20,8 mais 6,25, meu resultado poderia ter sido 27% esse mês. Então, quanto que custou esses erros que eu fiz só no índice, tá? Depois tem que analisar o dólar, que também houve erros. Só no índice, quanto que eu poderia ter evitado? 6,25% esse mês. Beleza? Então, essa é a ideia. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. E qualquer coisa é só me chamar que eu tô por aí, moçada. Valeu!